Olá, olá pessoal, estão me vendo? Boa tarde, estamos chegando. Preciso de confirmações se estamos ao vivo mesmo. Vamos esperar uns minutos, conforme a orientação, né? Das dicas das pessoas que entendem destes mecanismos, né? Eu sou um pouco ortodoxo. Então as pessoas estão aparecendo. Me ouvem bem, gurias? Ju, boa tarde, tudo bem? Oi, Ana, segue Caxias, Sheilinha, estão ouvindo bem, tudo direitinho, tô chegando tranquilo aí, tudo certo? Então tá, podemos devagarinho começar a conversar aí nesta tarde bonita de sol, tudo tranquilo então, vamos lá. Bom, pessoal, meu nome é Felipe, então, professor aqui do SEG Porto Alegre. Bem-vindos todas as pessoas aí, não só SEG Porto Alegre, mas todo o Rio Grande do Sul. No nosso confinamento aí, né, nosso distanciamento social, seguimos aí com as orientações que as pessoas estão mandando a gente ficar em casa e a gente está obedecendo porque certamente isso deve ser o melhor para a gente nesse momento, né? Estamos todos aí com resiliência, tocando a vida, né? Bom, eu queria começar a conversar com vocês um pouquinho, então, hoje, né? A gente vai ficar uma horinha aí conversando. Peço a participação de todos aí, me mandem as mensagens. As mensagens não entraram mais, não sei se ninguém mais escreveu ou se está trancado. Vamos ver aqui. Ah, não rolou a tela sozinha. Agora sim, agora eu vi. Eu tenho que descer, interessante. Sandrinha, tudo bem? Tudo ótimo? Ó, o pessoal tá chegando. Tô dando um tempinho, matando um tempo, né, gente? A gente que tem que baixar aqui. Eu achei que ele rolava sozinho, mas tudo bem, a gente vai. Grande Léo, tranquilo aí, pessoal? Tudo bem, gente? Bom, tô matando um pouquinho de tempo, eles pediram pra gente esperar. Coordenador Ezequiel, boa tarde, um abraço. Eu tô esperando um pouquinho, então, aqui, eles pediram para o pessoal da escola, pediu pra gente dar um tempo, né, para todo mundo ir chegando aí. Às vezes demora um pouquinho para acessar. Eu tive que dar uma corrida para mudar de local, porque meu vizinho começou a ouvir uma música um pouco alta e iria atrapalhar um pouquinho a nossa conversa aí. Tudo bem, Franciele? Segue Novo Hamburgo, Cruz Alta, pessoal de todas as escolas aí, bem-vindos, vamos conversar, né? Oi, Ana, vamos lá, tudo bem? Bom, pessoal, eu comecei falando então do distanciamento social, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o Covid, claro que vai falar. A gente vai falar sobre o papel da enfermagem no Covid, mas não só isso, né? Eu vou conversar algumas coisas que às vezes a gente não conversa em sala de aula e que talvez seja um pouquinho interessante a gente pensar, né? Sobre o nosso papel em enfermagem e mais especificamente aí do técnico, né? Que é o carro-chefe aí das nossas equipes, é o nosso grande contingente de pessoas, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Bom, eu comecei dizendo que a gente está aí num isolamento, num distanciamento social, né? Porque eu estou vendo que as pessoas confundem um pouco da quarentena e do isolamento, né? A gente diz, estou em isolamento em casa. Não, isolamento, e só está em isolamento aí quem está, né, com o Covid-19, né? Ou quem tem a suspeita muito grande de que seja o Covid-19, né? Então nós que estamos em casa, estamos bem, sintomas nenhum e apenas estamos evitando esse contato maior com as pessoas, nós estamos apenas num distanciamento social, que é um distanciamento físico, né? Talvez as pessoas nunca tiveram tão perto uma das outras como nesse momento, porque as pessoas voltaram a ter a necessidade de conversar umas com as outras, coisa que a gente faz muito pouco. E algumas coisas na TV são só envolvidas sobre isso e deve ser muito, nesse momento deve ser assim mesmo. A gente acabou conversando muito com algumas pessoas, né, que a gente acaba não conversando na correria do dia a dia. Bom, quando me foi feita a proposta para a gente conversar hoje, né, eu comecei a pensar o que eu iria conversar com vocês, né, o que a gente podia conversar fora de sala de aula, né, fora daqueles que vocês sistematicamente veem com a gente lá durante as nossas disciplinas e com todos os professores. E uma coisa me chamou muito a atenção e eu resolvi trazer essa pauta para vocês. E como uma conversa, né, pessoal, vocês podem, por favor, discordar de mim. A gente está aqui para conversar e toda discordância ela é bem-vinda, né, porque a gente só forma
um pensamento quando pessoas discordam da gente. Bom, o papel da enfermagem, né? Parece que a gente nunca foi tão bem visto ou nunca foi tão visto como a gente tem sido agora, né? Nunca se falou tanto nos profissionais da saúde e nunca se citou tanto os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, né? Como um todo a equipe de enfermagem. E eu comecei a pensar sobre isso, né? Eu comecei a pensar, será que a sociedade ou as pessoas não tinham a real dimensão do quão impactante é a nossa profissão na vida das pessoas? Porque eu sempre falo, e falo em sala de aula, né, que provavelmente tu pode passar na tua vida aí sem ter contato com um advogado, sem ter contato com um engenheiro, sem ter contato com um arquiteto, enfim, pode ser passar a tua vida inteira sem ter contato com vários profissionais. Agora, provavelmente, com grande margem de certeza, eu posso afirmar para vocês que vocês, ou todas as pessoas, elas vão passar pela enfermagem, né? E vão passar pela mão do técnico de enfermagem. Tá? Então, parece que a gente até então era um pouco invisível, e aí, de repente, a enfermagem começou a ser muito citada. Né? E eu comecei a pensar o porquê será isso? Né? Por que, que as coisas tendem para esse lado, certo? Por que, que a população não reconhece tanto a nossa profissão? Será que não reconhece? Será que só reconhece quem realmente passa dentro de um hospital? E aí as pessoas parecem que começam a ter um pouco de um reconhecimento maior. Tudo bom, Vanusa? Boa tarde, pessoal, para quem está chegando. Devagarinho eu vou dando os oi. É difícil falar e ler ao mesmo tempo, né? Mas a gente vai se adaptando. Bom, por que, que a população, então, parece que às vezes demora, né? Isso é uma coisa cultural que a gente tem, né? De algumas profissões serem mais reconhecidas, certo? Mas qual é o reconhecimento que a gente tem? E aí eu vou trazer uma questão para conversar com vocês que vai trazer um pouquinho de desconforto. Talvez traga um desconforto em alguns profissionais. A gente vai ter aqui pessoas que estão estudando, a maioria é aluno, mas já muita gente formada, né? Trabalhando aí no campo. E daqui a pouquinho eu vou perguntar para vocês qual é a valorização que vocês dão para a profissão que vocês escolheram. Né? Como é que vocês valorizam a profissão de vocês? Será que a gente valoriza a nossa profissão? Mas eu tenho um pouco de dúvida. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho e vocês, por favor, discordem de mim. Bom, como é que vocês podem se considerar valorizados? Como é que a enfermagem pode ser valorizada? Bom, muitas pessoas já vão começar dizendo, a gente tem que ter um teto financeiro, né? O teto de salário, desculpa, o piso, né? O mínimo aí que já se briga há muito tempo. As 30 horas para o profissional de enfermagem não precisar trabalhar em 2 ou até 3 empregos, como a gente tem que fazer muitas vezes para conseguir atingir as nossas metas de vida. Ok, esse reconhecimento financeiro é um reconhecimento importante, né? A gente trabalha também por uma questão financeira, ou muito por uma questão financeira, mas não é só isso. Né? Eu sempre questiono porque quando tu vai num hospital lá fazer uma ficha para tu trabalhar, tu sabe, oi Ju, tudo bem? Amo, Tânia de Oliveira, organizada, imagino como é que tá a tua organização, né? Eu queria estar organizado desta maneira, mas tudo bem, né? Depois das 6 eu me organizo. Como é que a gente se valoriza? O que a gente faz para se valorizar? Eu perdi a linha de raciocínio. Como é que a gente faz para a nossa profissão ser valorizada? Um bom salário? Sim. Carga horária adequada para um bom atendimento ao nosso cliente? Excelente, a gente precisa disso. Mas a gente sabe que a nossa realidade, quando a gente começa a trabalhar na enfermagem, ela vai ser um pouco difícil, né? As condições, às vezes, não vão ser adequadas. E a gente sabe quanto a gente vai receber isso. Então, a nossa valorização vai um pouco além disso aí. A nossa valorização pessoal como profissional da enfermagem vai um pouco além disso. E na quinta-feira, quando a professora Tânia falou, ela citou o Cortella, né, que é um pensador que a gente tem aí muito importante, um sociólogo, né, que ele diz que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem naquele momento, até ter condições de fazer algo melhor. E isso eu não vejo na enfermagem muitas vezes, né? Às vezes a gente tem que baixar a cabeça e trabalhar, e a gente não trabalha, a gente reclama, né? E isso é uma questão que eu gostaria que vocês que estão aí perdendo essa horinha de dia de vocês, poderiam estar com a família, estão aí me ouvindo e conversando comigo, que vocês pensassem um pouquinho nisso, né? O quanto a gente também baixa a nossa cabeça para fazer o nosso trabalho.
e acho que muitos de vocês sabem, e os que não sabem eu não tenho problema nenhum em falar que eu também sou técnico de enfermagem, e inclusive exerço minha profissão de técnico até hoje. Então eu posso dizer com bastante conhecimento de causa o que eu estou falando. Às vezes é muito mais fácil a gente reclamar do que baixar a cabeça e trabalhar. Bom, seguindo aqui, o que eu, Felipe, considero como reconhecimento? Ok, reconhecimento financeiro, muito importante, como eu já falei. O reconhecimento pessoal, o reconhecimento profissional, o reconhecimento das pessoas que a gente atende, que a gente faz o nosso melhor trabalho, que a gente faz o melhor que a gente pode. Isso tudo é o que a gente busca quando a gente trabalha. E claro que a gente busca uma remuneração sempre melhor, sempre mais adequada com o que a gente gostaria de atender. Bom, aqui entra, e é o desconforto que eu quero causar em vocês, e vocês podem me bombardear, quem não concordar comigo, que é a questão do quanto a gente, profissional, se valoriza. O quanto vocês que estão aí me ouvindo agora valorizam o que vocês estão fazendo. Ou será que vocês acham que vocês são apenas técnicos de enfermagem e eu estou aqui para fazer o meu trabalho e azar o que está acontecendo, eu vou dar o meu banho do jeito que der e paciência? Será que é assim que tem que ser? Será que a gente também não deixa a desejar às vezes, ou muitas vezes? E esse é o desconforto que eu quero trazer para vocês. Quando nós, como alunos, já no curso técnico ou na graduação, a gente começa, boa tarde, Charlene, a gente já começa a ter problemas com colegas, a gente começa a falar mal de professores, falar mal dos colegas. Será que a gente já não está começando a desvalorizar a nossa profissão? Será que isso, lá no nosso campo de trabalho, lá na nossa vida profissional, não vai causar problema para nós como profissionais da enfermagem? E aí eu vou dizer para vocês que há mais de 15 anos trabalhando nisso, a gente vê inúmeras situações onde a própria equipe de enfermagem, e aqui eu estou falando equipe, ou vou usar a palavra da professora Tânia, o time, né, expõe os seus colegas da sua mesma profissão, né, para colegas de outras profissões, né? Então a gente, como enfermagem, às vezes fala mal da enfermagem, enfermeiros que falam mal de enfermeiros, técnicos que falam mal de técnicos e que de alguma maneira prejudicam os seus colegas, né? Coisa que talvez a gente não veja aí nos médicos, por exemplo, que é uma profissão que a gente tem uma certa restrição, que é um absurdo, né? A enfermagem não é rival da medicina. Os médicos são fundamentais para a equipe de enfermagem. Se a gente não tiver uma equipe médica qualificada, a gente não consegue fazer o nosso trabalho com eficiência, né? Então, essa é uma discussão que não tem cabimento. O médico trata doenças, faz exames, nós tratamos pessoas, né? A gente trata o ser humano como um todo, a gente presta cuidados, é para isso que a enfermagem está lá. Então, mas falando dos médicos, vocês veem médicos falando um dos outros? Difícil, né? Bem difícil. Né? Eles têm uma classe extremamente unida e que resolve os problemas internos deles internamente. Né? Oi, Cruz Alta, tudo bem, Marisandra? Bem-vinda. E será que a enfermagem faz isso sempre? Fazer o que gosta é importante, Diogo, é importante. Será que as pessoas fazem isso na enfermagem sempre? Será que às vezes a gente não deixa um pouco a desejar no quesito time, equipe, no quesito empatia com os seus colegas? Então, esse é o desconforto que eu quero trazer para vocês hoje. A gente tentar pensar um pouco. A gente não tem essa resposta pronta, mas apontar só o dedo para os outros, dizendo que os outros não nos valorizam, talvez não seja o mais adequado, né? Talvez não seja o mais justo, porque muitas pessoas nos valorizam e às vezes a gente não se valoriza, tá? O que vocês acham por isso? Vocês se sentem desconfortáveis quando a gente fala que a enfermagem não se valoriza? Quando vocês em sala de aula estudam o suficiente apenas para passar e não querem ir além, ou dão aquela coladinha básica que quem aqui nunca fez, né? Na escola, mas a gente espera que agora a gente esteja lidando com pessoas que estão buscando uma qualificação profissional, né, e que esses tipos de mecanismo seja deixado para trás. Será que quando a gente está valorizando? A gente está valorizando o ensino que está sendo dado para nós?
Será que quando o professor prepara uma aula e faz o seu melhor, e vocês podem ter certeza como professor que a gente sempre tenta fazer o melhor, e vocês ficam no celular, no WhatsApp, sem dar muita importância, porque o professor, isso é besteira, isso eu não preciso. Será que ali já não começa uma desvalorização do que a gente precisa trabalhar? Ética é importante, né, Camila? Será, pessoal? O que vocês acham? Eu não sei, eu considero que tudo que as pessoas estão fazendo para nós e tentando nos ajudar, e a gente está tentando ajudar, por exemplo, como um professor, e o professor nada mais é em sala de aula do que o enfermeiro de vocês, que são os técnicos de enfermagem ali adiante. E se vocês não respeitam o professor ali, não respeitam o enfermeiro lá. Se o professor não respeita o aluno em sala de aula, ele também não é um enfermeiro que respeita o seu técnico de enfermagem. Né? Então a gente vai nessa mão dupla. Quanto a gente se valoriza, o quanto a gente quer a nossa profissão, o quanto a gente quer fazer o diferente, que é o que eu falo muito em sala de aula. A gente tem que ser o diferente. Eu não gosto, os meus alunos sabem, não compartilho com anjos de branco, mãos que salvam vidas, não compartilho disso. Né? Eu acredito em estudo, eu acredito em conhecimento, eu acredito em empatia, respeito, mas não anjos de branco. Eu tenho visto algumas pessoas colocarem aí nas suas redes sociais, e é um direito que a pessoa tem, né? A rede social é dela e ela coloca ali o que ela bem entender, mas colocando ali que nós estamos saindo de casa para cuidar das pessoas. Eu não vou ler o juramento da enfermagem para vocês aqui, né? Mas o começo do juramento da enfermagem diz ali que a gente jura solenemente que a gente vai dar a nossa vida para cuidar da vida da pessoa, né? A serviço da pessoa humana. Numa pandemia, vocês querem um melhor exemplo de uma hora que a gente tem que ir da pessoa humana? Foi para isso que a gente se preparou, né? Óbvio, a gente tem que ter condições de atualização para fazer isso. Agora, esse é o nosso preparo, foi para isso que a gente fez. O bombeiro, quando sai para apagar um incêndio, ele não vai botar no Facebook dele que ele está indo apagar um incêndio, foi para isso que ele se preparou. Né? O policial vai para a rua e vai acabar sei lá, trocando tiro com um bandido na rua, bom, foi para isso que ele se preparou. Essa é a função dele. A nossa função é cuidar do ser humano no momento que ele precisa, não é no momento que ele não precisa. Então é lógico que no momento, alunos de agudo, legal, é lógico que esse momento que a população precisa das equipes de saúde e do contingente enfermagem, que é a grande maior parte aí, é óbvio que a gente vai estar na linha de frente. A gente não está fazendo nenhum favor, né? Isso aí parece até um pouquinho de um ego um pouco demasiado. A gente vai ter que estar, todas as vezes que tiver alguma coisa que fira o risco à saúde da sociedade como um todo, óbvio que a enfermagem vai ter que estar inserida lá. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, eu sigo falando sempre isso, né? Ou sistematicamente eu falo a questão do contingente, né? Em determinados hospitais a gente vai ter um contingente de mais ou menos 60% do contingente ou até 70% assistencial envolvido com a enfermagem. Então é lógico que nós estaremos na linha de frente. E se a linha de frente falhar, o resto vai falhar. Né? Eu não sei se vocês pensam, mas um simples vírus colocou o mundo de joelho. Né? A gente está de joelho, países de primeiro mundo, milhares, morrendo pessoas assim em quantidades enormes, porque por causa de um vírus. Por causa de um vírus que começou provavelmente por causa de quê? Má higiene. Provavelmente foi assim que ele se propagou num país que a gente sabe que tem as condições bem, bem diferentes das nossas, né? A cultura é diferente que é a China. Mas enfim. Então, isso é o que eu quero propor para vocês. Eu gostaria de ver o que vocês acham sobre essa minha opinião, esse desconforto, e eu quero causar desconforto em vocês mesmo. Eu quero que vocês olhem para dentro. Eu acho que a gente tem que olhar para dentro da gente em primeiro lugar antes de apontar para o outro. A gente, infelizmente, quem é um pouco mais antigo não tinha tanto essa, mas o pessoal mais novo aí, né, com as redes sociais, enfim, a gente tem muito a apontar para o outro, a focalizar o erro sempre no outro. A gente sempre tem um mas para justificar o que a gente não fez certo ou o que a gente deixou de fazer. Né? Eu sempre falo para o aluno lá, não deu tempo de fazer. Será que não deu tempo mesmo?
Eu posso dizer que em 15 ou 16 anos de trabalho eu conto nos dedos os dias que realmente não deu tempo de fazer alguma coisa. A maioria das vezes eu poderia ter feito, ou o meu colega poderia ter feito e não o fez porque não se organizou, porque priorizou daqui a pouco alguma coisa, né, e acabou se atrapalhando no seu trabalho. Né? Eu sempre falo lá da organização da enfermagem, que é necessário, muito necessário para nós aí, para o nosso dia a dia de trabalho. Tá? Então, essa é o que eu queria falar para vocês no começo. Dizer que sim, nós vamos ser sempre a linha de frente. Sim, eu tenho orgulho de estar na linha de frente, de estar lá no dia a dia. Somos nós, sim, que vamos dar o primeiro atendimento. Somos nós, sim, que muitas vezes vamos dar o último atendimento das pessoas. Foi para isso que a gente estudou, é para isso que a gente se prepara, é para isso que a gente... tem pessoas que falam, eu não acho, mas é uma missão, cuidar do outro não é fácil, e a gente precisa estar preparado para isso e valorizar isso, mas valorizar olhando para dentro, valorizar, se capacitando, estudando, indo atrás e não esperando apenas dos outros, né, o que a gente também tem que buscar. E eu estou vendo aqui alguns alunos meus que buscam muito, né, que eu sei que vão atrás, que a gente se coloca à disposição e eles mandam e-mail e pedem material e pedem coisas além. Eu acho que aqui vocês já estão começando a valorizar a profissão de vocês. Né? Não tem mais lugar para tarefeiros e para pessoas que simplesmente vão lá e vou fazer o meu trabalho e tudo bem. O mercado não aceita mais isso. Né? O mercado vai selecionar e vai selecionar os melhores. Nós vamos sempre primar e buscar pelos melhores profissionais. O que vocês acham, galera? Vocês concordam comigo? Alguém quer me dar uma idade? Adivinha, a gente está aí para conversar. O que vocês acham? Vamos ver quem é que está aqui. Letícia, tudo bem, Letícia? Começa pela gente, isso aí. Bairro Santa Marta. Oi, tudo bem, Cristiane? Opa, desci rápido demais. Ô, tá, é polêmico? Ah, tu acha que eu não sou polêmico, né, tá? Imagina. Ana Camargo, tudo bem, Ana? Fazemos uma autoanálise, sempre importante, né? Olhar para dentro. McLane, verdade, né? Estão agitados, esperando, né? Sônia, trabalhar em equipe, o time que a Tânia tanto falou, né? Vamos aqui. Meu computador não ajuda muito. Vamos lá, Leonardo. Obrigado, Denise. Tudo bem? Alguém de Alvorada, Leonardo? Deve ter, estão perdidos aí, se perderam. Muito bem. Ajude aí, ajuda firme. É isso aí, né, Josi? Vamos lá, vamos em busca de uma enfermagem com mais qualidade, né? A gente precisa qualificar a nossa profissão, galera. A gente precisa olhar fora da caixa. Não é mais admissível hoje que um técnico de enfermagem, eu vou falar do técnico especificamente, que o técnico de enfermagem não domine basicamente uma anatomia, uma fisiologia, conceitos financeiros da instituição para elas prestam serviço. Vocês têm que saber como é que o dinheiro entra e sai da empresa de vocês, como é que é pago o salário de vocês, quais são os direitos e os deveres que nós temos. A gente tem uma enfermagem que não conhece o código de ética da sua profissão, não sabe uma diferença de uma punição, de se tu fala ou se tu não faz ou se tu não faz. A gente vê as pessoas botando foto com pacientes sem pedir autorização legal, e isso é uma desvalorização, isso dá vergonha na gente, né? Dá aquela vergonha assim de ver que as pessoas da nossa profissão estão fazendo coisas que não são adequadas, né? Esse não é o profissional que a gente está querendo inserir no mercado de trabalho. A gente quer pessoas pensantes, pessoas discordantes. Os alunos devem saber e devem ver que eu adoro quando discordam de mim em sala de aula, porque eu acho que é exatamente assim que a gente cria uma sociedade capaz de pensar e não apenas replicar o que as pessoas falam para nós. A gente está cheio de replicadores de opinião, pessoas que não pensam o que escrevem, ouvir falar, eu vi no Face e sai largando por aí como se aquilo fosse uma verdade absoluta e sem olhar o outro lado. Né? Eu acho que aí é que a gente não pode pecar. A gente tem que ir além, a gente tem que buscar além. Nossa parte, não terceirizar a responsabilidade por tudo, né, Tânia? A gente vê muito isso, né? Infelizmente, a gente vê muito isso aí, a terceirização da responsabilidade. Nunca sou eu, sempre são os outros. Ah, Sandro, tu acha que eu devo bater a Tânia? Não, ali. A Tânia é polêmica, ela me ajuda, eu adoro polêmicas. Vamos ver quem é que mais que tá ali.
Ana Paula, eu como aluna vejo alunos sem nenhuma vontade de aprender. Infelizmente, isso é uma realidade, não nossa profissão, é uma realidade hoje, acho que mundial, né? Mas no Brasil, com certeza, a lei do mais fácil, né? Quanto mais fácil, quanto menos eu precisar, melhor. E lá na frente, é verdade, o mercado vai selecionar quem quer fazer a diferença, né? Vamos ver quem é mais aqui. Tânia, para de brigar com a Sandra na minha live, vocês me atrapalham. Código de ética as pessoas desconhecem, né, Marisa? Verdade. Bem disso. Ama a profissão, ok, a gente precisa de amor, principalmente amor ao próximo, amor à pessoa que está ali precisando da gente, né? Qualidade ética, Nara, isso aí. Vamos ver aqui. Não sabem nem escrever português básico. Paulo, isso é um problema nacional, né? O nosso estudo foi deixado de lado por outras questões aí, né? As pessoas enriqueceram muito com o dinheiro que era para ser investido na área da educação, mas isso é um problema muito mais amplo, né? A gente vai ter que passar por cima disso aí. Oi, Brendinha, olha ali, ó, quanto tempo. Nos fazem para ter uma noção. É verdade, Brenda, é verdade. Infelizmente, né, como se o técnico fosse garantia de emprego. Eu ouvi muito isso. Quando eu comecei, pessoal, a gente ouvia assim, ó, homem faz o técnico que tem emprego, né? Porque a gente precisa de mão de obra forte para pegar peso. Dá oi para tua avó, Felipe. Vozinha, tu tá ouvindo, vó? Beijo. Mimosa, estamos meio separados, né? Mas vai passar tudo isso. Daqui a pouco a gente tá se vendo melhor aí. Quando eu comecei, cara, a gente ouvia isso, que o homem tinha que ir para a enfermagem porque tinha emprego para ele, porque precisavam de pessoas com força para carregar peso. Olha a classificação, a qualificação que estavam dando para gente. Ou seja, eles precisavam de mim porque eu tinha força para carregar peso e não pelo que eu poderia acrescentar como pessoa, como equipe, né? Assim como a gente vê, tem que ser mulher, que tem que ter delicadeza. Então, essas coisas a gente não tem lugar, isso desvaloriza, né? Isso desvaloriza muito a gente. Vamos ver aqui. Quem mais que tá aqui? Tadinha da minha avó. Cristiane, já dei oi pra minha avó, tá? Tu para de meter pilha aí. Tá andando muito rápido essa minha. Deixa eu ver se eu fizer aqui, se fica mais fácil. Um pouco. Vamos ver quem mais que aparece aqui. Tudo bem, Jana Camargo? A maior foi a avó. A avó não é fácil. Avó é vó, né? Cláudio Schneider, beleza? Tudo bom, Cláudio? A caminhada é grande, mas a recompensa é maior, com certeza. Aqueles que fazem com qualidade o trabalho, com qualidade na nossa profissão, com certeza a recompensa é muito grande. Um sorriso de um paciente, um sorriso de uma pessoa que ficou boa e que agradece a gente e que leva eu brinco, né, na sala de aula, assim, o nosso salário é fundamental, mas não tem nada melhor que no fim de um plantão ou no começo de um plantão um familiar vir trazer para ti uma barrinha de chocolate, um refri, né, como um sinal, e muitas das pessoas extremamente pobres, como um sinal de agradecimento, o mais genuíno agradecimento. Isso não tem preço, gente. Isso vocês podem ter certeza que não tem. Quando vocês forem trabalhar, vocês vão ver que a gratidão das pessoas para nós, enfermagem, é algo sem preço. Vamos ver aqui. Como aluna, tenta dar o melhor. Com certeza, Denise, se tu dá o teu melhor como aluna, tu vai dar o teu melhor como profissional também. Não tenho a mínima dúvida disso. Segue Juí, tudo bem, Ju? Andreata? Muito bem, segue Juí. Comprometimento da parte dos alunos. A tecnologia virtual acaba atrapalhando um pouco, né? É verdade isso aí. Usam mais Facebook para outras coisas que de repente para se atualizar, né? Pessoal, desculpa que algumas mensagens eu passo um pouco rápido, mas é que vai entrando aqui, né? Então, ai meu Deus. Ai meu Deus, o que foi bobagem? Eu falei bobagem? Empoderamento feminino? Ai. Tá, obrigado. Ai, achei que eu tava falando bobagem, então fiquei nervoso agora. Restinga seca, olha só, legal. Muitos formandos e desempregados. O mercado não comporta todos, né, Ju? O mercado vai comportar
aqueles que forem realmente diferenciados. Eu falo isso para os alunos, tem emprego para todo mundo, tem gente trabalhando em 3 empregos, mas quem vai trabalhar e quem vai se sobressair na profissão vai ser com certeza aqueles que vão levar a sério, né? Aqueles que vão fazer a diferença no mercado. A gente replicar o igual, a gente tem muitos. Os diferentes a gente vê já em sala de aula muitas vezes. Ah, nosso orgulho, obrigado. Olha a minha família aí fazendo, né? Fazendo cor. A família não é fácil, né? É isso, né, Tânia? Mas tu sabe, né, Tânia? Nós somos da mesma geração de formados. Eu sou formado um pouco mais que tu antes, né? Não sei, mais ou menos a mesma época, mas é isso, né? Tu lembra que era isso? Falava isso. E a gente tinha que ouvir essas coisas e aceitar isso como uma verdade absoluta, né? Como eu ouvia professores dizendo que a gente não podia, e eu passei por isso no técnico, dizer que a gente não podia se emocionar perante, perante uma dor de uma pessoa, de um falecimento. Né? E eu pergunto para vocês que ser humano claro que a gente tem que ter um limite de tudo isso, né? A gente não pode isso prejudicar o nosso trabalho, agora que ser humanos somos nós que ao perder aí a capacidade, né, de se colocar no lugar do outro e colher e absorver aquele sentimento de dor daquele momento, né, isso não pode nos atrapalhar, mas se a gente não sofrer, se a gente não sentir, de alguma maneira a gente não deu certo na profissão. Professor Felipe, o que você acha da medida provisória Giovana? Se tu puder me dizer qual é a medida provisória 927, que me desculpa, realmente eu não sei. Meus alunos sabem que eu não enrolo ninguém, né? Se eu não sei, eu falo na tranquilidade. Eu não sei que medida provisória é essa. Se tu pudesse me dar um norte do que ela trata, eu posso te dar a minha opinião, de repente. Não sei se é adequado para esse momento, mas a gente pode conversar sobre isso. Quem mais aqui? A enfermagem está se vendo em meio à pandemia. Bom, eu acho que nos dois extremos nesse momento, Tânia. A gente tem as pessoas que estão extremamente preocupadas e fazendo com que isso até atrapalhe um pouco o seu trabalho, né? Pessoas que de repente estão levando a sério, mas passando um pouco do limite e cometendo inclusive erros com o uso de materiais, usando materiais desnecessariamente, e a gente vê algumas pessoas que também não estão nem aí, né? Que acham que isso é uma gripezinha, como foi falado, e a gente sabe que não é. Né? Vai um pouco mais além disso. Então, as pessoas, existe aí um pouco dicotômico aí, tá um pouco dividido as coisas, e a gente está conversando, né? Conversando com as pessoas para acalmar, para tentar com que a enfermagem faça o seu trabalho bem feito, né? Que mantenha com todos os cuidados, sabendo de todos os riscos que a gente corre, né? Mas também que não pode isso ultrapassar o limite do aceitável, né? É mais ou menos assim que eu vi. Eu estava um pouco afastado do hospital, sabe? Mas foi mais ou menos isso que eu vi na minha volta e pessoas, algumas extremamente preocupadas e um pouco em excesso e outras não dando nem bola para o que está acontecendo. Vamos ver aqui. Somos humanos. Quem mais? Empatia sempre, Luana, é verdade. Oi, Marina, boa tarde, tudo bem? Ô, Karina, beijo. Quem mais aqui? Ninguém discorda de mim, gente? Vocês acham que a enfermagem é perfeita, que nós somos perfeitos? Se a enfermagem está com medo onde eu trabalho, isso que eu falei, Tânia, muito dividido mesmo. Ter profissionais extremamente cuidadosos e profissionais que estão, por exemplo, circulando no hospital sem nenhum cuidado. Enfim, a gente vê os locais de bloqueio como entrada de emergência, UTI, né, esses setores aí eles estão um pouco mais preocupados e preparados. As unidades de isolamento também, né, onde estão os pacientes suspeitos ou diagnosticados. Já outras unidades parece que não, algumas pessoas não levando muito a sério, não. O que é preocupante, os dois pontos. Vamos ver ali. Sobre a carga horária, sobre a pandemia, aumentou a carga horária. 24 horas, descanso para 12. Eu não entendi, Giovana. Não entendi tua colocação, mas não houve alteração de horário, de carga horária. Tá? O que houve, alguns hospitais estão tendo que
em virtude dos atestados aí das pessoas que estão sendo afastadas, estão tendo que abrir hora extra, né? O que é uma coisa que está um pouco na maioria dos hospitais e não se tem tanto número de hora extra. O que eu tenho visto, comentários são isso. Roberto, os profissionais estão trabalhando, bem na hora andou, mas estão trabalhando tristes e sem motivação, é isso? Puxa vida, perdi a Roberta, ali. A valorização deixa a falta de valorização, que é o que eu falei lá no começo, né, Roberto? A nossa valorização vai muito além da questão financeira, né? A valorização institucional, e quando eu vi as pessoas batendo palma nas janelas, os profissionais de saúde, eu fiquei pensando, e todas as outras vezes, né, que a gente sai para trabalhar e que a gente ajuda as pessoas, né, todos os profissionais deveriam, de algum momento, ter esse reconhecimento, né? Mas é verdade, isso aí. Com certeza concordo em gênero, número e grau contigo. Extremo dos dois lados, né, Camila? O extremo sempre nos leva para lugares não muito bons, né? Independente para onde seja. Autocontrole, Daisy Boards. Diversas alternativas que as empresas podem adotar em relação a seus trabalhadores. Mas falando da área da saúde, Daisy, ou falando no geral, realmente eu não li essa medida, tá? Peço desculpa, mas essa MP eu não me apropriei dela para poder falar. Nara, não é perfeito a área da enfermagem, não tem como ser perfeito, né, Nara? A gente tem que buscar qualificação, capacitação, né? Se a gente não buscar conhecimento, e é a palavra que eu canso de falar para meus alunos aí, né? Conhecimento é fundamental para a gente, fundamental. Cristiane Ferreira, qual a sua opinião a respeito do isolamento social? Cristiane, é uma boa pergunta, né? Eu não sei se seria o momento de a gente conversar sobre isso, mas assim, acho que o isolamento social fez-se necessário e acho que ainda faz-se necessário, mas acho que a gente tem que pensar um pouco fora da caixa e pensar no que de mais grave está para vir ainda por aí, né? Vai vir uma situação econômica bem difícil, as pessoas estão comparando o Brasil com os Estados Unidos, o que é um erro, pela injeção de valores que os Estados Unidos têm condições de botar na economia e fazer a roda deles girar. A gente não tem essa condição aqui, mas eu acho que esse assunto é bem complexo, bem legal de conversar, mas nesse momento foge um pouco aqui da nossa conversa. O que eu posso te dizer é que foi muito importante manter as pessoas em casa nesse primeiro momento. Agora, o quanto isso vai ter que ser revisto sistematicamente agora, bom, é uma questão bem mais ampla que a gente tem que ver, né, Cristiane? Não sei a tua opinião, mas acho que, por um primeiro momento, isso se tornou, sim, muito necessário. A Maria está com a colega com sintomas, para quem tem imunidade baixa, porque fez a bariátrica, né? Procurar te informar perante o teu empregador, né, Maria, qual é a melhor conduta. Te cuidar, né, os hábitos de higiene, tentar se isolar, mas se essa pessoa tiver com o Covid e é uma clínica geriátrica, provavelmente ela é uma disseminadora do vírus, né? Ela não veria, ela seria bem importante, ela não deveria estar lá no meio. Desculpa, eu estava lendo o que a Tânia estava botando. Como é que o pessoal da enfermagem está usando o EPI? Está faltando EPI, tá, Tânia? Está faltando EPI nesse momento. Eu voltei ontem, né? E nós não temos mais as roupas, eles mandaram a gente voltar a usar os jalecos para as áreas que não usam todo branco, que é o meu caso, né? Então, a gente já não tem mais as roupas que a gente estava usando, que é aquela roupa, para quem não sabe, aquela roupa tipo roupa de bloco, né, roupa da emergências, UTIs, enfim, aquelas roupas padrão, uma cor padrão, que a gente pega no chegar do plantão e na hora de ir embora a gente retira, né? E essas roupas já não tem mais para nós, elas estão sendo colocadas apenas para os profissionais da UTI e emergência. E também ontem eu fui solicitar a máscara, a bico de pato, né, a NR95, e também não tem disponível, né? Então, ou seja, a coisa está começando a complicar num hospital que deveria, né, ter as condições por ser um dos hospitais referências aí para os atendimentos. Está um pouco complicado. Conhecimento é a palavra certa, concordo. Quem mais ali? Profissionais voluntários. Reconhecimento por parte da empresa e ser remunerado, pois somos humanos também.
É que aonde tu entra com a palavra voluntário, né, Luana? O que é voluntário não quer, ele não sujeita aí a um recebimento, né? Quando tu te oferece a um voluntariado, às vezes é uma ajuda de custo, mas não existe uma, aí é uma questão de lei trabalhista, né? Seria um assunto um pouco mais que a gente teria que navegar por questões trabalhistas, né? O voluntário ele está ali para ajudar, né? E para se qualificar, e também serve como currículo, por exemplo. Mas para a questão financeira, eu acho que fica um pouco mais complicado isso aí, tá? É o que eu posso dizer sobre isso. Acho que o trabalho voluntário, o Marcos está perguntando a mesma coisa nesse momento, tem que ser uma coisa bem criteriosa. Né? Eu acho que as pessoas saírem fazendo trabalho voluntário agora sem ter a informação correta, né? Porque a gente vê, vou dar o um exemplo aqui bem simples do uso das máscaras. Né? As pessoas estão usando as máscaras de maneira inapropriada. Né? Aquela máscara cirúrgica, branquinha, aquela mais simples, aquela máscara ali, ela não deve ser utilizada para nossa proteção. Ela não tem eficiência para isso comprovadamente. Ela deve ser usada para evitar a disseminação de quem é um paciente ou uma pessoa com a suspeita ou com um sintoma que possa indicar. Né? Então, também tu fazer o voluntariado nesse momento, sem tu ter o conhecimento adequado, tu traz mais malefícios do que benefícios. Mas eu sou totalmente a favor do trabalho voluntário, seja na área que for, tá, Márcio? Tem mais aqui. Seria um momento para quem está curando o técnico em enfermagem fazer estágios no hospital. Não entendi bem a tua pergunta, Thierry. Para quem está curando o técnico em enfermagem. Se tu puder refazer para mim a pergunta, eu não entendi. Obrigado, Terezinha. Tá. Mas a gente imaginava isso, né? A gente vive no Brasil, né? Infelizmente. Tudo bem, Franciele? Obrigado, muito obrigado. Quem está curtindo, quem está discordando de mim, manda ferro aí, gente. Pode me xingar, hein? Vocês sabem que eu vou nós vamos para discussão de opinião. Se alguém acha que eu falei alguma coisa ruim aí, manda ver. Vir a ter um colapso na saúde no Rio Grande do Sul? Infelizmente, sim. Infelizmente, acho que sim. Não só no Rio Grande do Sul, como no Brasil inteiro. Eu acho que a gente está cometendo um grande erro que é se comparar a países de primeiro mundo. Né? Então, esse é um problema. Mas isso é uma discussão muito ampla, mas sim, respondendo a tua pergunta diretamente, acho que sim. Está acabando os EPIs nos hospitais, estão com restrição, Roberto, não posso falar por todos, mas posso falar que onde eu trabalho, a gente está com alguma restrição, sim, com roupas e coisas assim. Ah, tá. É a medida que altera a jornada dos profissionais de saúde, a redução do tempo de descanso. A gente não teve nenhuma colocação sobre isso ainda de como é que isso vai ser colocado, né? Como é que isso vai ser feito, como é que vai ser esse descanso. Por lei trabalhista, tu não pode trabalhar mais de 18 horas, mas como é uma medida provisória, né, uma questão de calamidade pública, se eles conseguirem encaixar assim, muda todas as relações de trabalho. Se tu me perguntar se eu sou a favor de, nesse momento, para quem tem condição, essas pessoas poderem trabalhar mais horários para poder ajudar, sim, eu sou a favor. Eu acho que esse momento é aquilo que eu falei. Eu acho que nesse momento a gente tem que olhar para o todo, tá, Giovana? Então, se isso for uma decisão não unilateral, né, não vertical, e sim que as pessoas decidam junto, eu acho que não tem problema nenhum as pessoas que puderem fazer um pouco mais de carga horária e de uma maneira ou outra depois serem recompensadas através de, enfim, de folgas ou em dinheiro, conforme a condição da instituição, eu acho que talvez se faça necessário, porque a gente tem que pensar, desculpa, a gente tem que pensar que tem muitos profissionais afastados, né? Alguns hospitais estão tomando a conduta de afastar os profissionais com mais de 60 anos. Então, por exemplo, órgãos públicos, a gente sabe que tem muitos profissionais, muitos funcionários aí que têm uma idade já que se encaixaria num grupo de risco. Então, como é que tu vai dar suporte para a população se as pessoas saírem e não tiver quem substituir? E se não tiver como pagar essas pessoas, fica desabastecido o atendimento, né? Então, o nosso juramento lá, a gente tem que fazer um pouco a mais nesse momento. É muito fácil eu falar em fazer um pouco a mais e ficar dentro de casa. Então, eu acho que todo mundo, quem puder, tem que se doar um pouquinho mais, é o que eu acho. Vem aqui, a Camila diz que o voluntário não pensa num ganho imediato, exatamente. Exatamente, Camila, concordo contigo.
Tá bem difícil a questão do Covid, Viviane, tá difícil, né? É, a gente tem muitas dúvidas aí, né? A gente tem muitas pessoas com opiniões diferentes que também nos deixam um pouco confusos, né? Do quanto se passou, se é necessário, se não é necessário toda esse distanciamento social, enfim, muitas opiniões controversas que deixam a gente também com as nossas opiniões um pouco em dúvida, né? A gente tem que dar uma recuada e pensar um pouco fora da caixa, como eu digo sempre, né? Andressa, a enfermagem não é perfeita, só seria perfeita. Andressa, a perfeição não ia existir, né? Mas a gente precisa de pessoas que sejam engajadas em cuidar do outro, né? Senão não vai dar certo. Trabalho voluntário nesse momento, já perguntaram, né, Roberto? Eu acho que nesse momento, se a pessoa é voluntária e ela tem um grau de conhecimento já o suficiente para ajudar, o que a gente tem que cuidar é para não piorar, né? Porque a gente vê, por exemplo, pessoas usando esponja no nariz para evitar de pegar. Por favor, né, gente? A gente tem que pelo menos saber como informar o que é certo e o que não é certo, né? Letícia, a população teve pânico, sim. As pessoas estão usando máscara na rua como se fosse algo, né? É difícil. Fala, Regis, tranquilo, cara. Segue Juí. Obrigado, obrigado, Diosa. Vamos aí, né? O que a gente puder contribuir, essa é a nossa função, né? Como profissional da saúde é a nossa função. Oi, Sirlei, tudo bom? Obrigado. O que a Tânia falou, condição de receber as pessoas. É exatamente, Tânia, é isso que eu estou falando, né? Não só da condição da pessoa, mas também da condição do local. O voluntário ele tem que ajudar e ver ele está lá para aprender e para ajudar, né? Então ele não pode estar lá no momento de atrapalhar mais as coisas, né? Então nesse momento não está fazendo voluntário, não procure isso agora. Deixe baixar a poeira, né? Vamos ver aqui. Técnico e enfermeiro são linha de frente. Ah, com certeza, Márcio. Com certeza, concordo contigo. Eu ia falar isso. Pessoal da organização, pessoal administrativo, né? Todas essas pessoas também estão na linha de frente ali lidando direto, né? Mas lógico que a gente acaba lidando mais, né? Então o nosso foco acaba sendo um pouco mais na gente aí em enfermagem. Olha, ai, 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 o que acha das aulas serem à distância? Tu acha que tem outra hipótese, Fornec Fusa? O que tu acha? O que a gente vai fazer? A gente para tudo e deixa você sem aula, pode ser por 2, 3 meses, ou a gente tenta adequar como a gente está fazendo e tenta prestar o melhor serviço possível nesse momento. Né? O que eu falei para as minhas alunas foi, pensem um pouquinho no que está acontecendo. Né? A gente sabe da angústia de vocês, mas neste momento, né? Ah, Cristiane, boa pergunta, né? Pode haver reincidência de contaminação? A princípio não poderia, né? A princípio a pessoa cria imunidade para essa cepa do vírus e ela não deveria ter a recontaminação dela, né? O que é que as pessoas que apresentaram isso em outros países, principalmente, que provavelmente, segundo a Organização Mundial da Saúde, houve um erro de diagnóstico cura. A pessoa foi mandada embora sem estar curada, bom, e aí voltou a apresentar os sintomas em casa, né? Porque não estava curado, o vírus voltou a se replicar e conseguiu trazer a doença de volta para a pessoa. Mas a informação oficial é, uma vez imunizado, que é o que faz a vacina, né? A pessoa não deveria mais ter a contaminação por essa cepa do vírus, que a gente sabe que não é a primeira vez dele, né? Ele já teve outras vezes aí o vírus da SARS, né? Simone Garcia, professora, a demanda dos profissionais de saúde será? A princípio, sim. Né? Parece que tem um movimento de contratação, inclusive de concursos públicos, de forma emergencial. Se eu não me engano, o Hospital de Clínicas já começou com esse processo, né, de contratar pessoas de forma emergencial, e sempre nesses momentos acontece, sim, esse tipo de movimento institucional governamental. Né? Se houver a necessidade, eles vão ter, que houve ano passado ou retrasado, se eu não me engano, na prefeitura, houve chamado de vários profissionais para trabalhar ali na época do inverno. Então, sim, pode, tem grande chance que aconteça isso aí. Regis, aula presencial já, calma, calma, professor, calma. Oi, Thaís, obrigado. Fabrícia, tudo bom? Bueno, gente, acho que a gente está chegando no finalzinho aí, né? Aulas EAD deveriam ser assim nesse formato. Ai, calma, Karina Castro, calma, a gente também está se adaptando com o AVA, não é fácil também para todo mundo.
Calma. Falta explicação melhor do uso dos EPIs, né, Leonardo? É verdade. Às vezes a gente faltou a aula do uso de EPIs porque é uma aula besta, né? Aula de lavagem de mãos, né, gente? O aluno, pelo amor de Deus, vou pro laboratório lavar as mãos. Que saco, né? Pra que isso? O professor não tem o que dar de matéria, ele fica fazendo isso. É isso que a gente ouve, né? Paulinha, a valorização vai muito além dos aplausos das pessoas. Gestões públicas né? Isso aí é a mais pura verdade. Suporte é fundamental para o nosso trabalho. Otávio, apareceu, Otávio. Muito obrigado por prestigiar. Capacita para biossegurança. Esquece nessa capacitação. Otávio, é um problema bem amplo que a gente tem, né? É de não dar importância para coisas básicas, né? Quando a gente dá essas aulas, tu sabe bem, né? Quando a gente dá essas aulas, aí os alunos levam, às vezes, na brincadeira, achando que aquilo ali é uma coisa que não é indicada, né? Uma coisa chata. Levando em consideração o que aconteceu no primeiro mundo, acho demasiado necessário esse distanciamento. É isso, né, Viviane? Essa é a opinião de muitos especialistas, né? E é a opinião que a gente está acatando, né? Quem pode ficar, fica. Essa é a orientação e a gente segue assim, né? Segue dentro do possível ficando em casa. Quanto menos a gente puder sair nesse momento, melhor vai ser ali adiante quando eles começarem a flexibilizar a saída, que é inevitável, né? É inevitável, uma questão de tempo. Eles vão ter que começar a flexibilizar a saída das pessoas. Como é que isso vai ser feito? Bom, aí os gestores, eles estão lá e são capacitados, ou deveriam ser capacitados para isso, né? Acho ótimas aulas, Roberta. Não podemos parar, né, Roberta? A gente tem que seguir, né? A roda tem que girar. Vamos sair para seguir. Pessoal, eu vou me despedindo. Desculpa para quem eu não li, mas se vocês vissem aqui entra bastante coisa. Gostaria de agradecer. Gostaria de agradecer a presença e a participação, e aqueles também que de repente não concordaram, ficaram com medo de escrever, podiam ter escrito. Vamos ver. Leonardo, o que tu acha que tudo que acontece hoje, tanto entre morte... Não, Leonardo, é que eu acho que é uma coisa lógica que as pessoas mais vulneráveis elas vão ser as primeiras vítimas. Foi assim no H1N1, é assim no influenza, é assim. Isso aí é uma coisa lógica, né? Quanto maior o limiar de idade, mais suscetível a pessoa é. É um corpo já fisiologicamente com as suas limitações. Não é lógico que essas pessoas vão sofrer mais, mas a gente não pode simplificar dizendo, primeiro, que só os velhos morrem. Sim, são pessoas, né? São pessoas. E segundo, isso não é verdade. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado nessa hora, para não politizar demais as coisas, né? Deixar para as pessoas que realmente têm conhecimento, e vou dizer aqui sobre o nosso ministro da Saúde, o cara é extremamente qualificado e ele sempre traz coisas muito bem colocadas, então acho que a gente tem que ter calma com essas colocações. Né? A minha avózinha de 92 anos vale muito. Tá? Para mim, ela não é só uma idosa de 92 anos que morreu. Mas, sim, as pessoas com condições mais difíceis, elas vão ter mais complicações, certo? Bueno, pessoal, mais uma vez eu agradeço. Eu vou encerrando por aqui, porque eu sei que o vídeo, quando acaba o horário, ele sai do ar. Sandra, hoje tem importância a lavagem de mãos lá no laboratório, botar lá tinta colorida para a pessoa ver como lava, né? É isso aí. A gente é um propagador de saúde e um propagador de doenças. Elisiane, oi, tu chegou e eu tô saindo. Bom, pessoal, para encerrar, então, eu gostaria de agradecer. A gente acaba saindo um pouco do assunto, né? Porque vem muitas colocações. O que eu queria dizer para vocês encerrar, e eu vou bater sempre nessa tecla da valorização. Se valorizem, busquem o conhecimento, busquem o melhor de vocês, vão atrás do que vocês puderem, aproveitem todos os momentos, todos os professores, que todos eles podem passar alguma coisa para vocês, levem a sério a profissão de vocês, é extremamente gratificante, a gente consegue ter uma vida digna, financeiramente falando, e a gente consegue ter uma vida muito boa pessoalmente falando, porque ela é gratificante quando a gente faz o nosso melhor. As pessoas que não têm perfil para cuidar de outras pessoas não vão dar certo na profissão, com certeza, né? Então a gente precisa ter essa qualidade aí de
atendimento, de prestação de serviço, de empatia, de resiliência nesse momento, né, de calma, respira, as coisas vão passar, a gente passa por esses momentos, né? Então, assim, respeitem o que está acontecendo, tá? E vamos com calma, as coisas vão voltar ao normal. Aos meus alunos, estaremos colocando coisas lá no AVA. Então, por favor, pessoal, é lá, tá? Aos meus alunos que estão online aí, passem aí pros colegas de vocês. Eu vou estar mandando as mensagens aos alunos dos outros professores que estão aí também. Com certeza eles já estão entrando em contato ou vão entrar, tá? Tenham calma com essas ferramentas online. Todos os locais que estão usando apresentaram dificuldade. Tem muita gente usando as nossas redes, as nossas não do SEG, né? Mas as nossas redes de internet como um todo. Então tenham calma. Tá todo mundo trabalhando, o pessoal da escola está trabalhando para prestar o melhor serviço possível para vocês nesse momento. Lembrem-se, galera, não é o SEG, é o mundo que está passando por dificuldade, certo? Então, nós estamos todos no mesmo barco. O que vocês precisarem, a gente está aqui, mas mantenham a calma. Tudo ali adiante vai dar certo e a gente vai lembrar dessa época. Infelizmente, a gente está vivenciando um contexto histórico. Daqui a 100 anos, os livros vão falar do que aconteceu e a gente vivenciou isso, como as pessoas que vivenciaram tantas outras coisas, tantas guerras, tantas pestes, tantas coisas que aconteceram, né? A gente está vivenciando isso e participando disso. Eu não queria estar participando, eu queria que isso não tivesse acontecendo, mas não é, o nosso querer não funciona. Certo, galera? Abraço, muito obrigado, espero que tenha sido bom para vocês, né? Que vocês tenham tirado alguma coisa, e quem não concordou, não quis falar aqui, manda lá no e-mail, pode me mandar lá que a gente conversa. Certo, galerinha? Um abraço, bom sábado aí, obrigado a todos os SEGs de todos os locais, aí, pessoas que nem conhecem a gente, né? E vem prestigiar e perder uma horinha do seu dia. SEG Santa Maria, muito obrigado, SEG Santa Maria, é muito bom tocar de alguma maneira o coração de vocês aí, é gratificante para a gente que está na linha de frente lá no hospital e que está participando da formação de vocês, verem, a gente conseguir ver aí que vocês busquem mais, galera, busquem mais que vocês vão longe, certo? Beijo no coração, bom fim de semana e a gente vai se falando virtualmente e em breve, graças a Deus, com certeza, pessoalmente. Abraço, fiquem com Deus, um bom sábado a todos.